Em uma floresta mágica onde os raios do sol dançavam através das folhas, vivia uma lebre chamada Layla, conhecida por sua velocidade fulminante. Seus saltos eram rápidos como o vento, e ela adorava exibir essa habilidade para os outros animais. Ao mesmo tempo, uma tartaruga chamada Theo, embora lenta, era admirada por sua paciência e determinação. Em um dia especialmente vibrante, enquanto todos os animais se reuniam sob uma grande árvore para conversar, Layla não perdeu a oportunidade e começou a zombar da vagareza de Theo. Como pode viver tão devagar, Theo? A vida deve ser muito entediante. Provocava Layla com uma risada zombeteira. Sem se abalar, Theo, com sua calma habitual, respondeu: "Talvez eu me mova devagar, Layla, mas sempre chego onde preciso. Vamos fazer uma corrida. Quem sabe você vai aprender uma lição." Layla, com a confiança típica de alguém acostumada a vencer, aceitou o desafio enquanto os outros animais cochichavam em surpresa. O desafio intrigante acendeu a curiosidade em todos, pois a ideia de uma tartaruga desafiando uma lebre lhes parecia absurda. A raposa, conhecida por sua sabedoria, foi escolhida para ser a juíza e traçou o percurso. Da grande árvore até o rio, através de trilhas sinuosas e colinas suaves. No dia marcado, a floresta fervilhava de entusiasmo. Animais grandes e pequenos se reuniram para assistir ao evento, prontos para ver o que parecia impossível. Ao sinal de partida, Layla disparou como uma flecha, sumindo rapidamente entre as árvores. Em contraste, Theo iniciou sua jornada com passos lentos, mas constantes. Cada passo era um testemunho do poder da persistência. Certa de sua vitória, Layla decidiu descansar após correr certa distância. "Tenho tempo de sobra", pensou confiante. Ela se acomodou sob a sombra de uma árvore, acreditando que poderia até tirar uma soneca antes que Theo se aproximasse. Em pouco tempo, adormeceu profundamente, embalando-se no som suave da floresta. Enquanto isso, Theo continuava a avançar lentamente, mas sem parar. Ele passou silenciosamente pelo local onde Layla dormia, sem acordá-la, e seguiu seu caminho firme em direção à linha de chegada. O sol começou a cair no horizonte, pintando o céu com belas tonalidades de laranja e rosa. Quando Layla acordou, viu que o sol já estava mais baixo no céu. Assustada, lembrou-se da corrida e olhou ao redor, esperançosa de ver Theo longe. Mas não havia sinal da tartaruga. Com o coração acelerado, correu o mais rápido que pôde em direção ao rio. Ao se aproximar da linha de chegada, Layla ficou chocada ao encontrar os outros animais reunidos, comemorando e aplaudindo. No meio de uma roda de celebração, lá estava Theo, sorrindo e sendo parabenizado por cruzar a linha de chegada primeiro. Layla mal podia acreditar no que via. Perdera para a tartaruga. Envergonhada e refletindo sobre sua arrogância, Layla aproximou-se de Theo e disse humilde: "Parabéns, Theo. Hoje você me ensinou algo muito importante. Nunca mais subestimarei ninguém e passarei a valorizar mais a persistência." Theo gentilmente sorriu e respondeu: "Obrigado, Layla. Cada um de nós tem suas qualidades. O importante é respeitarmos uns aos outros e reconhecer o valor de cada habilidade." A partir daquele momento, Layla e Theo tornaram-se grandes amigos. A lebre aprendeu a ser mais humilde, enquanto a tartaruga ganhou o respeito de todos os animais da floresta. Eles provaram que, com respeito e reconhecimento das qualidades de cada um, é possível construir amizades verdadeiras e harmoniosas. A história de A Lebre e a Tartaruga nos ensina que a persistência e a dedicação podem superar a arrogância e o excesso de confiança. Mesmo que alguém possua habilidades superiores, é a constância e o esforço contínuo que conduzem ao verdadeiro sucesso. Essa lição de humildade e respeito se espalhou pela floresta, mudando para sempre como os animais viam uns aos outros, promovendo uma convivência mais respeitosa e alegre. Era uma vez, numa manhã radiante de outono, a floresta estava viva com a carícia suave do sol dourando as folhas e uma brisa fresca sussurrando segredos antigos entre as árvores. Neste cenário encantado, vivia uma raposa chamada Layla, conhecida por sua esperteza e agilidade. Com seu pelo avermelhado brilhando sob a luz do sol, seus olhos espertos buscavam incessantemente por aventuras e, principalmente, algo delicioso para comer. Nesse dia,
Layla acordou com o estômago roncando de fome. Seus sentidos aguçados a guiavam pelas trilhas sinuosas da floresta, atravessando riachos cristalinos e explorando cada canto em busca de alimento. No entanto, suas buscas foram infrutíferas. Os caminhos familiares não ofereciam nada além do habitual. Com o passar das horas, o peso do cansaço começou a se alojar em seus músculos. Ao dobrar uma curva do caminho, Layla avistou algo que a fez parar abruptamente. O sol, em sua jornada pelo céu, iluminou uma parreira carregada de cachos das mais suculentas uvas, pendendo tentadoramente dos galhos mais altos. As uvas reluziam sob a luz, exalando um aroma doce que fez a boca de Layla salivar instantaneamente. Que sorte a minha! Pensou Layla, aproximando-se ansiosamente da parreira. Cada cacho prometia um banquete digno de uma rainha. Com um salto ágil, ela tentou alcançá-las, mas logo percebeu que as uvas estavam mais altas do que o esperado. Suas patas, ainda que fortes e velozes, não conseguiam tocá-las. Determinada a não desistir, Layla recuou alguns passos, tomou impulso e saltou novamente, esticando-se ao máximo. Mas uma vez mais, falhou. Tentativas após tentativas, os esforços de Layla se mostravam inúteis. As uvas permaneciam inalcançáveis, desafiando sua determinação. A essa altura, o tumulto causado pelas tentativas frustradas de Layla chamou a atenção de outros habitantes da floresta. Um coelho curioso, uma coruja sábia e um esquilo travesso se aproximaram, intrigados pelos sons dos saltos e suspiros da raposa. Após inúmeras tentativas, exausta, Layla sentou-se ofegante no chão fresco da floresta, encarando as uvas inacessíveis. Seu orgulho estava ferido, e a fome ainda as atormentava. Tentando manter a dignidade diante de seus atentos espectadores, Layla ergueu a cabeça e disse em voz alta: "Essas uvas devem estar verdes e azedas. Não valem o meu esforço." Com essa declaração, Layla tentou se retirar com dignidade, ignorando o murmurinho de risadas abafadas dos outros animais. Entretanto, foi a coruja, conhecida por sua sabedoria ancestral, que quebrou o silêncio. Ela voou para um galho baixo e, com um olhar que transbordava compreensão, afirmou: "Layla, é fácil desprezar aquilo que não se pode alcançar. Mas reconhecer nossas limitações e aprender com elas é o verdadeiro sinal de sabedoria." Layla parou por um momento, seus ouvidos captando o conselho da coruja. Embora relutante em admitir, sabia que a coruja estava certa. Com um suspiro profundo, refletiu sobre suas ações, a teimosia e o orgulho que a impediram de aceitar o fracasso. Ao olhar novamente para as uvas, percebeu a beleza da humildade que a coruja havia lhe revelado. Determinada a não permitir que a derrota definisse seu dia, Layla decidiu continuar sua busca por alimento, mas agora com uma nova perspectiva. Em vez de se fixar no que estava além de seu alcance, ela se voltaria para o que estava ao seu redor, nas oportunidades que antes passavam despercebidas em sua pressa. Conforme Layla retomou sua caminhada pela floresta, a paisagem parecia diferente. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas ao vento, tudo parecia se unir numa melodia harmoniosa que ela nunca antes havia notado. Era como se a própria floresta falasse, contando histórias escondidas nas dobras do tempo. Explorando novos caminhos, Layla descobriu arbustos carregados de frutinhas vermelhas, doces e frescas. Embora não fossem as uvas de aparência magnífica que ela tanto desejou, essas frutinhas tornaram-se um banquete inesperado. Saboreando-as, Layla percebeu que nem tudo o que desejamos é realmente o que precisamos. Às vezes, as verdadeiras riquezas estão escondidas nas coisas simples, esperando para serem descobertas. Satisfeita com sua refeição improvável, Layla começou a ver a floresta com novos olhos. Encontros com outros animais, até então vistos como insignificantes, tornaram-se oportunidades de aprendizado e amizade. Conversas com o coelho sobre os melhores lugares para procurar ervas saborosas e diálogos com o esquilo sobre esconderijos secretos transformaram suas jornadas diárias. A experiência com as uvas ensinou a Layla a importância do respeito e da aceitação de suas limitações. Mais do que isso, revelou-lhe o valor da comunidade, da troca de conhecimentos e da humildade. Assim, uma simples manhã de outono, marcada por tentativas frustradas e uma dose de orgulho ferido,
transformou-se numa lição de vida que Layla carregou consigo para sempre. A história da raposa Layla nos lembra de que é fácil desdenhar aquilo que não se pode alcançar, mas é na aceitação das nossas limitações e no reconhecimento das bênçãos ao nosso redor que realmente encontramos a felicidade e a compreensão. A floresta se tornou um livro aberto, e Layla, com seus novos amigos e sabedoria adquirida, tornou-se uma narradora de histórias, partilhando suas experiências com todos que encontrava. Portanto, a moral da história é que a humildade e a capacidade de aprender com nossos fracassos nos tornam mais fortes e nos abrem portas para novas oportunidades. Esta lição atemporal, tirada de uma simples tentativa de alcançar algumas uvas, continua a inspirar todos aqueles que percorrem os caminhos da vida em busca de seu propósito. Em uma floresta encantada, onde os raios do sol se misturavam com a bruma mágica da manhã, algo inesperado e arrebatador aconteceu. O silêncio habitual da mata foi abruptamente rompido por um clarão de luz cintilante e o estrondo de um conflito invisível aos olhos de quem não possuísse o dom da sensibilidade para ver o invisível. Dizia-se que, naquele instante, o espírito antigo da floresta despertara, lançando feixes de energia que transformavam em relances surreais tudo à sua volta. Foi nesse cenário surpreendente que duas criaturas muito diferentes se encontraram para trilhar uma jornada que mudaria o destino de todos os seres vivos daquele reino. A cigarra, com sua preciosa capa carmesim, vagava despretensiosamente pelos caminhos de musgos e trilhas esquecidas. Sua vestimenta, herança de tempos remotos, brilhava sob a luz tênue e parecia carregar nas dobras segredos de antigas lendas. Conhecida por sua voz melodiosa, ela era a personificação da liberdade, do espírito leve e do encanto da arte. Diferente das demais, a cigarra sempre se entregava aos encantos da natureza, deslizando entre as sombras das árvores e mergulhando no universo dos sons. E assim, seus cânticos preenchiam a floresta com uma musicalidade que fazia dançar até as folhas mais retraídas. Enquanto isso, a formiga demonstrava um ritmo contrastante. Com sua postura altiva e seu olhar sempre atento, ela percorria os recantos da floresta com a precisão de um relógio, recolhendo pequenos tesouros e armazenando provisões para os dias difíceis, que, segundo antigos ensinamentos, inevitavelmente se aproximavam. Dedicada e incansável, a formiga sabia que cada grão de alimento carregado era um tijolo a mais na construção de um futuro seguro. Embora parecesse que sua existência se resumia a uma eterna labuta, havia em seu coração uma ternura silenciosa e um mistério que só o tempo poderia revelar. Numa manhã em que a alvorada se misturava a tonalidades intensas de vermelho e dourado, o destino uniu essas duas vidas numa união inusitada. A floresta, agitada pela energia caótica daquele clarear mágico, começou a revelar caminhos ocos e segredos velados. O chão tremeu com um murmúrio profundo, como se os próprios alicerces da terra sussurrassem segredos de eras passadas. Em meio a esse turbilhão, a cigarra, conduzida por um impulso inexplicável, aventurou-se para um setor da mata raramente visitado, onde as árvores pareciam conversar com o vento, compartilhando seus conhecimentos ancestrais. Pelo caminho, a cigarra se lembrava com alegria das histórias que ouvira desde pequenina, aquelas narradas com emoção por outras crianças que corriam sem medo e com olhos arregalados, encantadas com um mundo onde a imaginação era a chave para desbravar o desconhecido. Assim, cada passo que dava era como uma nota musical que se unia à sinfonia natural da floresta, onde o som dos riachos e o farfalhar das folhas compunham a mais bela harmonia. Mesmo diante dos imprevistos, quando a brisa parecia carregar mensagens enigmáticas e os animais silvestres se aglomeravam em busca de abrigo, a cigarra seguia com seu andar leve e determinado, nutrida pela coragem adquirida com as aventuras passadas e a sensibilidade de quem sabe ouvir os sussurros da vida. Entre os raios dourados e as sombras longas que se alongavam ao entardecer, a formiga também percebeu algo estranho. Enquanto executava sua rotina de colecionar os preciosos alimentos para o inverno, notou que a natureza, normalmente meticulosa e previsível, apresentava ruídos e sinais de inquietação. Os ramos das árvores tremiam de maneira quase perceptível. As folhas caíam em uma confusão organizada, e o brilho dos cogumelos no solo parecia revelar pequenos símbolos misteriosos. Sentindo que algo inédito estava para acontecer, a formiga decidiu, pela primeira vez,
desviar de sua rota habitual para investigar o fervo dos acontecimentos. E assim, num movimento natural e espontâneo, seus caminhos se cruzaram com os da cigarra. O encontro se deu em uma clareira onde o crepúsculo ainda se confundia com a penumbra do crepúsculo. Ali, de forma silenciosa e quase mágica, as duas se reconheceram não só como habitantes da mesma terra, mas como representantes de dois polos complementares dessa existência. Uma que celebrava o instante e a beleza do som e da cor, e outra que prezava pela ordem, pela preparação e pelo equilíbrio que a persistência constrói. A partir desse instante, elas viram que juntas poderiam desvendar o enigma que perturbava o coração da floresta. O desfecho surpreendente dessa aventura revelou que, ao contrário do que muitos acreditavam, a persistência sem encantamento e a alegria sem responsabilidade eram ambas insuficientes. A floresta, que outrora se via dividida nesse embate, aprendeu que os dois lados eram partes integrantes de um mesmo todo, onde cada aspecto possuía seu valor singular e indispensável para a continuidade da vida. Assim, o mistério que abalara os alicerces do mundo natural se revelou como uma lição profunda. A busca incessante pelo equilíbrio entre opostos pode transformar crises em oportunidades de renascimento, permitindo que o mundo se reconcilie com as suas contradições de forma surpreendente. Enquanto os dias passavam e a luz do sol transformava o crepúsculo em novas auroras, a lenda da cigarra de capa carmesim e da diligente formiga espalhava-se por todos os cantos da floresta. Crianças que brincavam entre as raízes centenárias ouviam com entusiasmo essa narrativa contada pelas folhas ao sabor do vento, imaginando cenários de encantamento e mistério, onde cada ser, por mais diferente que fosse, tinha um papel essencial a desempenhar. E assim, o legado daquele episódio extraordinário permanecia vivo, ecoando em cada riso e em cada passo dado pela natureza, como um lembrete perene de que, muitas vezes, a verdadeira magia reside justamente na capacidade de harmonizar o labor com a celebração, a ordem com o improviso e, principalmente, o espírito com o coração. Em meio a esse conturbado, porém encantador novo mundo, a história ganhava contornos que desafiavam os antigos paradigmas. O símbolo que emergira do altar, a metade de flor, metade de engrenagem, tornou-se um emblema das novas gerações que buscavam constantemente a união dos opostos. E, ao se despedirem das sombras da caverna, a formiga e a cigarra entendeu que o inesperado encontro delas ali não fora mera coincidência, mas sim o início de uma era onde o conhecimento, traduzido em ação e em arte, restauraria o equilíbrio perdido há tanto tempo. Dessa forma, a lenda atravessou os tempos, ensinando que todos têm algo a contribuir para a harmonia coletiva. O mundo, por mais imperfeito que parecesse, era um mosaico de contrastes que, unidos com sabedoria, formavam uma obra de arte viva e sempre imutável. E, ao deixar a floresta, os ventos carregavam a mensagem. A dança eterna entre o labor e o prazer, entre a praticidade e a emoção, é a verdadeira essência da vida, onde cada nota, cada passo e cada gesto compõem a sinfonia única do existir. Assim termina-te a aventura onde, em um início chocante e mágico, duas almas tão distintas se encontraram para resgatar a própria essência da natureza, onde a inocência infantil, cheia de curiosidade, se aliou à determinação de quem trabalha em prol do bem maior, e onde, no final, o inesperado plot twist revelou que a verdadeira sabedoria não estava em escolher entre dois caminhos, mas em saber juntar cada pedacinho de luz e sombra para compor uma história de encantamento eterno. Em meio à vasta e vibrante savana africana, onde o sol dourado cobria a terra com seu calor acolhedor, vivia um majestoso leão chamado Aslan, conhecido por sua força e um rugido que ecoava a grandes distâncias. Aslan era o indiscutível rei deste reino selvagem. Sua juba dourada reluzia sob os raios de sol, e seus olhos atentos observavam cada movimento no entorno, com autoridade e sabedoria. Nos recantos mais sombreados, entre raízes entrelaçadas e folhas orvalhadas, habitava um pequeno e ágil ratinho chamado Remy, com olhos curiosos que brilhavam com ingenuidade e bigode sempre em movimento. Remy era astucioso, embora sua presença passasse quase despercebida por conta de seu tamanho diminuto. Ele vivia uma vida simples, mas plena, sempre atento às aventuras que cada dia poderia trazer.
Certa manhã, após uma noite de caça produtiva, Aslan decidiu repousar sob a sombra de uma imponente acácia. O calor do dia o envolvia, e o suave balançar das folhas acima produzia uma melodia tranquilizante. Com o sol a pino, Aslan caiu em um sono profundo, ignorando o mundo ao seu redor. Remy, em sua habitual busca diária por migalhas e sementes, vagava despreocupadamente pela savana. O aroma irresistível dos restos deixados pelo banquete de Aslan atraiu o pequeno rato para perto do leão adormecido. Distraído por seu próprio desejo, Remy inadvertidamente tropeçou na grande pata do leão, acordando-o de seu descanso plácido. Despertado bruscamente, Aslan rapidamente imobilizou o intruso embaixo de sua pata imensa, seus olhos dourados fixos em apreensão. Remy, tremendo de medo, percebeu que sua vida estava por um fio. Movido por um instinto de autopreservação, Remy olhou nos olhos do leão e o implorou silenciosamente pela vida. Aslan, surpreso e intrigado pela audácia do pequeno ser, levantou ligeiramente a pata, permitindo que Remy se explicasse. Com um aceno humilde, Remy prometeu retribuir ao leão caso lhe fosse concedido um perdão. Com uma risada retumbante que fez as árvores ao redor ecoarem, Aslan divertiu-se com a ideia de um pequeno ratinho sendo capaz de ajudá-lo de alguma forma. No entanto, algo na sinceridade e na coragem de Remy tocou uma corda no coração majestoso do leão. Intrigado e divertido, Aslan decidiu libertá-lo, reconhecendo que, mesmo num ser tão pequeno, havia uma bravura surpreendente. Remy, grato e aliviado, prometeu a si mesmo que, de alguma forma, encontraria uma maneira de retribuir a bondade de Aslan, antes de escapulir rapidamente de volta para sua toca segura. Os dias passaram e a savana continuava sob os auspícios de Aslan. No entanto, em uma de suas patrulhas regulares pelo território, Aslan caiu em uma armadilha traiçoeira montada por caçadores humanos. Sem perceber, pisou em uma rede camuflada que rapidamente se fechou ao redor de seu corpo robusto. Encurralado e impotente, o leão rugiu em desespero, sua força inútil contra as cordas apertadas. Os rugidos amargos de Aslan reverberaram através da savana, alcançando os ouvidos atentos de Remy, que reconheceu imediatamente a voz do leão que havia poupado sua vida. Sem hesitar, Remy correu em direção ao som, navegando agilmente entre a vegetação densa e em meio às sombras projetadas pelo sol poente. Alcançando o local da armadilha, Remy encontrou Aslan preso e exausto, suas forças desgastadas por tentativas fúteis de escapar. O coração do pequeno ratinho se encheu de determinação. Escalando habilmente a rede, Remy usou seus dentes afiados para roer as cordas, meticulosamente, uma a uma. O esforço incansável de Remy finalmente deu frutos. A última corda estalou e a rede cedeu, permitindo que Aslan se libertasse. Ainda atordoado pela inesperada reviravolta, o poderoso leão olhou para seu diminuto salvador com uma profunda admiração. "Você salvou minha vida", disse Aslan, sua voz ressoando com emoção genuína. "Nunca imaginei que alguém tão pequeno pudesse realizar um feito tão grandioso. Estou em dívida com você." Remy, com um sorriso humilde, respondeu: "Não sou eu que sou grande, mas sim a promessa de retribuir uma bondade. A grandeza está em cumprir o que o coração se compromete." A partir daquele dia, floresceu uma amizade improvável entre Aslan e Remy. Unidos pelo laço da gratidão e do respeito mútuo, eles passaram a compartilhar histórias, explorando juntos os segredos da savana, protegendo um ao outro dos inúmeros perigos que espreitavam. A notícia da amizade entre o poderoso leão e o diminuto ratinho rapidamente se espalhou pela savana. Animais de todos os cantos ficaram maravilhados com a história de como Remy salvou Aslan, uma narrativa que não apenas destacava a força extraordinária que pode ser encontrada nos lugares mais improváveis, mas que também ensinava a humildade e o valor de ajudar uns aos outros. Sob a orientação sábia de Aslan, Remy aprendeu sobre a liderança equilibrada que envolve força e bondade. Por sua vez, Aslan foi lembrado pelo ratinho de que a verdadeira força não reside apenas no tamanho ou na capacidade, mas na coragem e no coração. Com o passar do tempo,
A história de Aslan e Remy transformou a savana em mais do que apenas um reino de animais. A savana se tornou um símbolo de harmonia, onde o poder e a gentileza coexistiam em equilíbrio perfeito. Animais grandes e pequenos começaram a trabalhar juntos, inspirados pela amizade entre o leão e o ratinho. Na savana, a história de como Remy salvou Aslan tornou-se uma fábula recontada por gerações, uma mensagem duradoura sobre como atos de bondade e gratidão podem ter repercussões significativas. Ela lembra a todos que não se deve julgar os outros pela aparência ou tamanho, pois até mesmo os menores entre nós podem realizar grandes feitos. Encerrando suas longas caminhadas ao anoitecer, Aslan e Remy frequentemente se encontravam sob a vasta tapeçaria de estrelas, compartilhando reflexões sobre sua jornada e as lições que, juntos, ensinaram e aprenderam. Seu vínculo, formado de circunstâncias improváveis e momentos corajosos, era uma prova de que os verdadeiros amigos podem se encontrar nas situações mais inesperadas. Ao refletirem sobre suas experiências, tanto Aslan quanto Remy se tornaram líderes respeitados e admirados por todos na savana. As novas gerações cresceram ouvindo suas histórias e integrando em suas vidas os valores de compaixão, coragem e respeito pelo próximo. A história de Aslan e Remy é um lembrete vívido de que a verdadeira força reside não apenas no poder físico, mas na compaixão, na humildade e na capacidade de enxergar e valorizar o potencial em todos os seres, grandes ou pequenos. Dessa maneira, a savana continuou a prosperar, suas lições perpetuadas pelos ventos que cruzam as vastas planícies, sussurrando contos de coragem e amizade a todos que se dispõem a ouvir. Ao fim, a história de Aslan e Remy transcendeu suas próprias vidas, tornando-se uma parte integral da cultura da savana, uma história eterna que celebrava não apenas a coragem dos personagens envolvidos, mas também a resiliência e a força de todos que aprenderam com eles.